Aqui tem bastante pergunta, Daniel. Olha, então, uma pergunta que a gente tem aqui, então você já comentou, é o do Murilo, né? Ele pergunta a segunda parte da pergunta, né? Você já respondeu nessa você acabou de responder agora para Daniela Afonso, né? Então acho que já está aí dentro, né? Mas ele pergunta: professor Valdo afirmou na tertúlia que Camille Flammarion foi a personalidade consecutiva de Galileu Galilei. E ele pergunta como foram suas retrocognições a respeito do estudo dessa personalidade. Acredito que você já respondeu aí, mas acho que é interessante trazer. Você comentou ali durante a exposição da biografia que a questão que ele recebeu. Ele publicou ali naquela obra uma psicografia que estava assinada por Galileu Galilei, e aí a gente tem a hipótese do fenômeno do personismo, né? Então, se puder comentar, falar um pouquinho disso. Isso, então, nessa obra, né, Os Habitantes do Outro Mundo, já ele jovem ali, né, 1862. Então tem lá as comunicações, né, principalmente da senhorita Yue, né, que era a parapsíquica principal lá, conduzia o salão, mas ele coloca um texto que ele havia recebido e assinado Galileu Galilei. Num segundo volume, né, com essas mensagens da senhorita Yue, ele também coloca uma segunda mensagem assinada lá por Galileu, que ele mesmo havia feito, né, o experimento dentro da área de psicografia. E mais interessante também, por volta de 1868, o próprio Allan Kardec publicou no livro A Gênese, né, um capítulo, né, que são estudos, um capítulo sobre uranografia geral, que é uma descrição, né, do ponto de vista da própria, né, formação do universo, a criação, então, do sistema solar, uma série de questões ligadas aí à astronomia. E quem ali assina, né, como a Consciex, né, quem havia passado a mensagem, também Galileu Galilei, e as iniciais de Camille Flammarion aparecem, C.F., que até os tradutores mencionam, esse é o Camille Flammarion, que funcionou como parapsíquico ali para Kardec. Então, existe essa conexão, né, que já aparece nesses textos, né, que são assinados como Galileu Galileu, que teriam sido obtidos, né, por um meio parapsíquico. No entanto, o que acontece? O próprio Flammarion, então, analisando de uma maneira mais crítica, né, uma fase aí posterior da vida, ele, inclusive, chega a publicar uma análise crítica dessas mensagens que ele recebeu, né? Então, ele considera que, para ele, aquelas ideias que estavam grafadas no texto assinado por Galileu, na verdade, eram ideias que eram comuns naquela época e que não acrescentavam muito do ponto de vista científico. Então, ele conclui, e veja que ele acaba mantendo essa posição já até o final da vida. Então, tem um discurso que ele fez à Sociedade de Pesquisas Psíquicas lá de Londres, quando ele se tornou presidente, né, por um ano dessa sociedade inglesa, né. Nesse discurso ele faz menção a esse experimento que ele havia feito já na juventude, diz, não, isso são manifestações do meu inconsciente. Para ele era isso, ele nunca admitiu, então, ter sido, né, por exemplo, Galileu Galilei, ou ele também nem admitia que tinha recebido, né, uma mensagem de uma consciência. Essa hipótese de comunicação interdimensional, né, ele não admitia isso. Nas obras, porque, inclusive, tem uma fase de trabalho de Flammarion que ele é bastante crítico em relação a essas comunicações de Consciex por meio aí de psicografia, né? Ele dizia numa certa fase, olha, eu não vejo ainda evidências que mostrem que esse fenômeno de fato ocorre, né, com uma Consciex sendo efetivamente identificada. Ele achava numa certa fase que tinha muita coisa que era da própria mente dos parapsíquicos ou de pessoas que estavam, né, participando da sessão. Mas ao final, né, da vida, nas obras finais, ele chega então a reunir fatos que mostravam para ele que o fenômeno de fato podia ocorrer, né, uma Consciex se comunicar através de uma pessoa sensível, no caso aí um parapsíquico. Então, ao final da vida, ele conclui que para ele era possível isso. Mas no caso dele, ele falando dele, né, no caso dele, ele não admitia que havia ocorrido a comunicação de uma Consciex nessas mensagens assinadas Galileu. Ele achava que era coisa do próprio inconsciente. Então, aí o que se conclui, né? Então, uma das hipóteses é que, de fato, ele
pode ter acessado aspectos da própria holomemória, né? Então, existe uma série de contextos que mostram uma afinidade ou uma conexão dele com a personalidade do Galileu Galilei. Então, pelo menos, né, o próprio professor Valdo reconhece, né, essa conexão. Acho que quando chegou o busto, né, do Camille Flammarion, que está lá na leia de bustos, né, do CAEC, ele faz um breve comentário sobre isso, inclusive diz que esse fato cria um certo problema dentro do espiritismo, né, porque é o próprio Flammarion que escreveu uma série de obras que são ainda hoje estudadas, né, textos que foram reunidos ali, publicados pelo próprio Kardec, uma obra fundamental. Ele faz essa crítica. Então tem uma obra que o professor Valdo menciona, que não havia sido traduzida, né, por exemplo, em português, mas eu localizei em 2011, né, justamente essa obra Forças Naturais Desconhecidas, que ele faz essa análise crítica, né, do fenômeno do parapsiquismo dentro lá de psicografia, incluindo o próprio caso dele. Ele faz essa abordagem crítica nessa obra, que hoje já tem em português, mas parece que não foi ali o pessoal da Federação Espírita que traduziu, não. Isso parece que cria uma dificuldade em função, né, dessa questão mais crítica. Mas o que eu penso? Que talvez com as técnicas de serexologia é interessante aprofundar, talvez na forma de um cotejo, né? Então, assim como se faz na escola da personalidade consecutiva, existe uma série de técnicas para você cotejar personalidades, ver uma série de parâmetros, né, que fazem parte do contexto de vida, do holopensene, das formas de se manifestar das duas consciências. Então, talvez, reunindo dados, né, sobre as duas personalidades, dá para, talvez, reforçar ou não essa hipótese aí né, de Galileu ter sido uma retrovida de Flammarion, mas eu acho que, analisando assim por alto, a gente vê que tem vários pontos de contato, assim, né? Não sei se vale a pena... Interesse, né? Vários pontos de interesse em comum também, né? Algumas... assim, só para a gente refletir um pouco sobre essa hipótese, já que é uma questão aí que surgiu, né? Então, Flammarion, em 1872, ele fez uma viagem para a Itália, né? Ele participou da inauguração de um observatório em Arcetri, que é próximo de Florença, justamente lá, né, que Galileu passou o final da vida. Então, ele ficou em prisão domiciliar, ali na região de Arcetri, que é muito próximo de Florença, né? Então, ele participou, o Flammarion foi até lá na época em que estava sendo inaugurado o observatório em Arcetri. Depois foi para Roma, interagiu no observatório do Colégio Romano, que é mantido por jesuítas, né? Interagiu ali com o padre Sec, que era pesquisador dentro da área de astronomia. Então, embora Flammarion já estivesse distante do catolicismo nessa época, né, ele tinha ali uma interação positiva do ponto de vista científico com esse padre que era jesuíta. E veja que, na verdade, Galileu teve problemas muito sérios com os jesuítas. Na verdade, uma relação que você vai estudar a biografia de Galileu tem momentos diferentes, né? No primeiro momento, os jesuítas recebem bem as descobertas, no segundo momento passa a haver uma série de polêmicas, e consta que os jesuítas tiveram uma participação séria na própria condenação ali, com informações, uma série de questões que influenciaram. Mas ele volta, né? Então, veja, o Flammarion, né? Ele tem contato com os jesuítas, em alguns casos de uma forma positiva, como com esse padre Sec. Mas ele menciona também o que é interessante, né? Antes dele ingressar naquela revista Cosmos como jornalista, então quem era responsável pela revista Cosmos era um jesuíta também, divulgador de ciência, né? E ele menciona na autobiografia dele uma discussão que ele teve com esse jesuíta sobre a questão do Galileu, por que tinham condenado, como é que era isso, e ele admite que chegou a ser indelicado com o jesuíta que se aborreceu com ele, né? Justamente tentando defender, né, criticar essa condenação. Veja que na estada de Flammarion em Roma, ele encontra o Papa, conversa um pouquinho sobre astronomia com o Papa. Então, veja que de alguma maneira ele tem algum contato com essas condições, né? A própria educação que ele recebeu ligada ao catolicismo, né? Galileu passou por isso também. Então, Galileu estudou numa escola religiosa, né, quando jovem, pensou até em se tornar membro da igreja, o Galileu. O pai dele foi lá e tirou ele, né, senão ele teria se tornado provavelmente um monge, um padre. Veja, no caso de Flammarion, a mãe queria que ele se tornasse padre, mas ele acabou
vamos dizer, de certa forma, se afastando, né, desse holopensene. Então, quando a gente vai fazendo aí esses cotejos, né, aparecem no primeiro momento algumas condições. Veja Galileu divulgando também astronomia, né, publicava texto em que ele às vezes se preocupava em escrever em italiano, o latim era o mais usado na época, ele se preocupou em escrever obras em italiano para que o maior número de pessoas pudesse ler. Ele então, também tinha preocupação com divulgação, né? O Flammarion a mesma coisa, ele divulgava, né, o Galileu, as questões da astronomia. Outra, ele contribuiu, né, pioneiro de uma nova ciência, né, então a física, como ciência moderna, começa a se constituir nessa época, então a revolução científica ali começando. E Flammarion, por outro lado, tem, por seu lado, uma preocupação de trabalhar com uma nova ciência para estudar o que hoje nós chamamos de consciência, mas, por exemplo, nessas obras, ou nesses discursos mais no final de vida, ele diz, olha, no discurso na SPR, né, o século XX é um século para essa nova ciência, para estudar a consciência, as suas faculdades, de uma maneira científica. A ciência vai estar incompleta sem entrar na questão ligada aí à consciência, falando, né, na nossa linguagem atual. Então, eu vejo assim, num primeiro momento, quantas coisas surgem, né, em termos de paralelos. Eu acho que dá para fazer um cotejo aí super interessante, né, Daniel? Para aprofundar, acho que é tema até de um outro Minemobil, só esse cotejo aí, que acho que vai muita coisa. Só comentando aqui, eu não sei se você... essa técnica do cotejo, né, a gente estuda muito na escola de personalidade consecutiva, né? Vai iniciar aí em agosto, né? Então, quem ficou interessado aí, eu não sei se você chegou a cotejar essa personalidade lá, né? Mas aí a gente vê bem essa técnica aí